está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E no episódio de hoje, o nosso primeiro episódio de 2026, nós vamos falar sobre os aspectos legais, o desempenho da direção clínica. O último do ano passado a gente falou sobre a questão da direção técnica, agora a gente vai entrar nessa questão da clínica. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos novamente aqui no estúdio do Simers o advogado aqui do sindicato, Dr. José Carrazone. Seja muito bem-vindo. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Feliz ano novo a todos, né? Que seja um ano muito bom para todos nós. Né? E será. Doutor, qual o papel da direção clínica dentro dessa questão do serviço de saúde? Bom, esse papel ele é muito importante, tá? O diretor clínico ele é o representante dos médicos, tá? Ele representa o corpo clínico, tanto que ele é eleito pelo grupo de médicos, né? Se costuma, naquelas instituições que são mais organizadas, ter uma eleição do corpo clínico, né? Se incentiva que esse corpo clínico se faça reuniões regulares, né? E que o diretor clínico seja o líder dessas reuniões. Geralmente é um só ou podem ser vários médicos? Pode ser, a direção clínica pode ser composta por uma direção, um colegiado, né? Um vice. Ele tem que ter um diretor clínico, pode ter um vice, né? E ele pode se desmembrar a direção clínica em outros órgãos, como, por exemplo, a comissão de ética, a comissão de revisão de prontuários, né? É importante que as Para estabelecer as funções. Exatamente. E é importante que as instituições tenham, né, um regimento interno do corpo clínico, o regimento da comissão de ética também é muito importante. Doutor, quais normas o médico que assume essa função ele precisa conhecer, ele precisa ter em mente? O médico que ele é o diretor clínico, né, de uma instituição, ele precisa conhecer a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2147 de 2016. Essa resolução ela traz todos os deveres, os direitos, né, da direção clínica, as atribuições, o que cada um dos médicos precisa fazer. Doutora, a direção clínica, ela responde, né, apenas no âmbito ético-profissional ou também responde pela questão responsabilização civil, administrativa e até criminal? Ele pode responder em todas essas esferas. Todas essas esferas. Individualmente ou coletivamente, tá? A principal atribuição ética do diretor clínico é fazer os comunicados, né, receber os comunicados dos médicos de falta de condições e repassar esses comunicados ao diretor técnico para que tome providências. Ele não pode simplesmente receber uma queixa e não fazer nada. Ele precisa encaminhar isso à direção técnica. Precisa resolver essa questão. Exatamente. Doutor, em que a atuação ou até mesmo a omissão da direção clínica pode gerar problemas jurídicos para esse médico, que é o diretor clínico, né? Ótima pergunta. Pode gerar problemas para ele naqueles casos em que ele não fizer nada, que ele recebeu uma queixa do médico, uma notificação do médico. E deixou ali. E deixou se foi omisso com relação a isso. Ele precisa levar isso ao conhecimento da direção técnica para que a direção técnica dê as condições de trabalho do médico. Quais são os principais riscos jurídicos enfrentados por médicos que exercem a direção clínica hoje, né? O que eles estão sujeitos quando assumem esse cargo, né? Ele está sujeito, né, a responder de maneira ética, né, naqueles casos que comprovadamente ele deixou de fazer uma das atribuições que estavam lá na resolução, né? E lembrando que a atuação dele, né, tanto do diretor clínico quanto do diretor técnico, ela está muito baseada na resolução, né, no que diz os limites da resolução médica. Então, qualquer infringência, né, qualquer omissão que ele tiver com relação ao que preconiza a legislação, ele está sujeito a responder perante o conselho, responder civilmente também. Doutor, em relação, separei aqui algumas condições, em relação às escalas médicas, condições de trabalho, segurança assistencial, né? Até onde vai a responsabilidade em relação a esses quesitos? Com relação às escalas, tá, e as condições, ele não é obrigado, o diretor clínico não é obrigado a garantir as condições, ele é obrigado a fazer os comunicados, né? Como eu disse, avisar. Ele representa o corpo clínico, ele recebe a queixa de um grupo de médicos dizendo que está faltando um insumo ou que um equipamento não está funcionando, ele precisa pegar essa queixa, encaminhar ao diretor técnico e pedir que o diretor técnico adote as providências, né?
A direção clínica pode ser responsabilizada por falhas estruturais do hospital ou por decisões da administração, ou caberia isso ao diretor técnico? O diretor técnico responde mais diretamente, tá? Porque a legislação médica diz que ele tem que garantir as condições. O diretor clínico ele vai responder se ele recebeu o comunicado dos médicos e não tomou nenhuma conduta. Se ele demonstrar que, de fato, olha, eu comuniquei, eu fiz no dia tal, documentei isso, tem registro interno do hospital, ele mandou um e-mail para o diretor técnico, ele consegue diminuir os riscos da atuação dele. Doutor, como médico, o diretor clínico deve se proteger juridicamente, né, no dia a dia da função? Excelente pergunta, Cláudia. Isso faz parte do nosso dia a dia aqui no jurídico. O diretor clínico, primeiramente, ele tem que conhecer todos os pontos da resolução que estabelece direitos e deveres da direção clínica, né? Segundo ponto, ele precisa cumprir, né, tudo que determina a legislação. Tá? E principalmente representar o corpo clínico e encaminhar, né, as queixas do corpo clínico à direção técnica. Quando que esse diretor clínico ele deve procurar o apoio jurídico do CIMERS, ou acionar o CIMERS? Sim. Né? Já que tu falaste no CIMERS, que isso é uma demanda recorrente. Claro, aqui. claro. Não, eu acho que ele tem que procurar o sindicato médico, tá? Sempre que ele tiver dúvidas, tá? E além disso, né, quando ele for iniciar na função, né, quando ele for eleito pelo corpo clínico, eu sugiro que ele procure o sindicato médico, que a gente faça toda a orientação com relação aos termos da legislação e que ele mantenha, né, uma regularidade, né, do cumprimento da resolução, com as reuniões do corpo clínico, né, com os outros órgãos da direção clínica funcionando ativamente, né, e a gente pode, inclusive, fazer uma revisão dos documentos do regimento interno do corpo clínico, do regimento interno da comissão de ética do hospital também. O CIMERS dá esse suporte para esse médico, diretor clínico, Sim. que é sócio, enquanto ele exerce essa função. Sim, a gente presta todo esse suporte para eles, né, auxiliando o corpo clínico na formulação dessa documentação. Doutor, para encerrarmos aqui, que orientação que o senhor deixa para o médico que está assumindo ou para o médico também que já exerce essa função? Bom, orientação fundamental. Faça a leitura individual da resolução. Sempre que tiver dúvida, imprima a resolução, deixe a resolução ali como um material de consulta, porque eventualmente, né, o médico vai ter a necessidade de consultar. E que, tendo qualquer dúvida com relação a isso, procure o sindicato médico, que a gente vai poder esclarecer todas as dúvidas dele. Dá todo esse apoio e suporte jurídico. Exatamente. Né? Doutor Carrazone, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso podcast. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui, mas semana que vem, daqui a 15 dias, na verdade, a gente tem um novo episódio. Até mais!